Olá, paz do Senhor, Pastor Etevaldo. Hoje é 26 de maio de 2024, agora é por volta de 8h30 da manhã. E hoje está um pouco frio aqui na minha cidade. E eu quero primeiramente agradecer você que se inscreveu no meu canal. Deus te abençoe abundantemente. Que Deus possa prosperar a sua vida, que Deus possa cuidar de você, te dando saúde, alegria, paz e te dando muita prosperidade de todas as formas. Agradeço você que se inscreveu no meu canal, agradeço também você que colocou os seus comentários aí. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu tenho procurado orar pelos meus inscritos e por aí orar pelos seus pedidos de oração. Coloque aí embaixo aí o seu pedido de oração e eu estarei orando, estarei buscando o Senhor para você. A minha vida, ela é uma vida de oração. O Senhor me chamou como intercessor, né? E eu tenho exercido esse ministério diante do Senhor. Amém. Irmãos, já há alguns meses, acho que meses ou mais de mês, não sei, o Senhor ele tem colocado no meu coração eu fazer um apelo aos homens de bem, às mulheres de bem dessa nação. Mas antes disso, como é de praxe, eu peço ao Senhor uma palavra e o Senhor ele me dá uma palavra adequada e devida ao momento, aquilo que eu vou pregar nos meus vídeos, né? Eu aqui em Juízes, no capítulo de número 5, né, e 6, existe uma história linda e maravilhosa que eu gostaria de compartilhar e depois fazer o convite a você. Nós estamos passando por uma situação difícil, a âmbito governamental, a âmbito do judiciário, né? A âmbito político. O Brasil não está indo bem, a gente tem visto aí Deus falando através dos profetas, somente notícia ruim, terremoto, maremoto, que é o tsunami, e vulcão e muita coisa ruim aí, anomalias, intempéries da natureza. Alguns estados já estão sendo atingidos aí pelas chuvas torrenciais, né? Então a gente tem visto que isso é um cenário que pode piorar, né? É um cenário que pode piorar. E Deus ele nos chama a atenção a respeito da nossa conversão, né? Da nossa vida perante Ele, né? Da nossa compreensão das coisas de Deus. A palavra de Deus, se não me engano, lá em Isaías, diz assim, que ele faz o plano e ele executa. Só que entre ele fazer o plano e executar, ele tem um prazo que ele dá para que as pessoas elas venham se converter, e aí ele não executa esse plano. Como aconteceu com Nínive. Ele falou, Jonas, vai lá e prega em Nínive, porque eu vou destruir, eu vou subverter aquela cidade. Eram 150 mil pessoas. 150 mil pessoas que estavam ali e o Senhor ia destruir, porque eles eram tremendamente pecadores, eram pessoas do mal. Quando Jonas pregou, eles se converteram com jejum, com saco, com cinza, jogando a poeira sobre a cabeça e tal. E aí Deus não destruiu, até houve uma repreensão ali, porque Jonas queria que Deus destruísse, porque Jonas sabia da fama daquela cidade, era uma cidade ímpia. Mas Deus não a destruiu. Por quê? Porque eles se converteram. E aí, irmãos, eu estou muito preocupado com as questões do Brasil. Eu sou um brasileiro e assim como você também. A gente está vendo aí que o governo não consegue governar, o judiciário não consegue
judicializar, né? Os políticos também não conseguem fazer a política, né? Não conseguem legislar em favor do Brasil. Cada um parece que está indo após o imediatismo, o seu próprio prazer, né? E a gente vê isso, um indício do mesmo que estava acontecendo em Israel, que a Bíblia diz aqui. E que no capítulo de número 4, verso 23 e 24, conta uma história de que Débora e Baraque se levantou para ajudar Israel. E é interessante, irmãos, de que Débora era uma profetisa, ela se levantou e foi à frente do exército de Israel, e lá eles conseguiram alcançar o favor do Senhor. E diz aqui, ó, assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. E aí, vem aqui no verso 32 do 5, diz aqui, ó, depois do cântico de Débora, né? E a terra teve sossego por 40 anos. Este era o cenário em que Débora tinha deixado ali na condução do exército de Israel, tinha organizado, Deus agiu e deu vitória para eles. E aí, irmãos, aqui no capítulo 6, fala de algo muito interessante. Diz assim, ó, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas, as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subia contra eles os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Quer dizer, roubava tudo, toda a produção, comida, produção agrícola. Naquele tempo não tinha indústria, né? O que eles plantavam, o que eles criavam, roubava tudo, levava tudo, né? Assim, Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, eu vos tirei da casa de servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Essa é uma situação muito, muito parecida com o que a gente está vivendo. Nós não estamos dando ouvidos à voz do Senhor. Irmãos, se Deus ele nos dá uma orientação, Ele espera que nós venhamos obedecê-lo. Se Deus ele nos mostra um caminho, Ele espera que nós andemos por esse caminho. E nós, irmãos, não estamos andando pelo caminho reto do Senhor. Nós, a partir de muitos anos para cá, 20 anos ou 30 anos, nós preferimos andar no caminho largo, que é o caminho mais fácil. Mas o caminho estreito nós deixamos. Razão pela qual estamos padecendo aí nas mãos dos midianitas, nas mãos dos cananeus, nas mãos dos jebuseus, nas mãos dos filisteus.
Esse povo, Deus permitiu que viesse a comandar a nação, o país em todos os seus segmentos, porque a culpa é nossa, não é a culpa deles. Essas pessoas saíram do meio do povo, saíram da sociedade. Irmãos, olha, a palavra de Deus ela é muito clara, ela é muito clara. Deus permitiu que os midianitas invadissem Israel e saqueassem. Há um momento parecido em que nós, enquanto nação, estamos vivendo. Há momento, mas isso eu não falo em termos literais, humanos, eu falo em termos espirituais. Porque existe uma camada espiritual que reina. O reino espiritual ele é muito mais poderoso e real do que o reino material. E nós costumamos olhar o que é o reino material. Porque nós estamos acostumados e fomos ensinados a ver dessa forma. Eu cheguei ontem de um retiro de 4 dias de oração e eu já tinha tentado gravar esse vídeo já por várias vezes e não consegui. E o Senhor, hoje de manhã, Ele me incomodou para que eu estivesse falando com você. Nós precisamos nos atentar em relação a isso. Precisamos nos atentar em relação a isso. E enquanto eu orava lá no retiro, irmãos, Deus ele falou muito forte comigo, porque o inimigo, irmãos, ele cria cenários, né? E aí os cenários deixa eu exemplificar para você. Por exemplo, você pega um canudinho com água, com sabão, e aí você sopra e forma aquela bolha assim, né? Com aquela bolha, ela vai, à luz do sol, ela fica toda colorida, toda bonita, né? Há uma difração ali nos elementos, então aí ela fica colorida, mas se você colocar o dedo nela, ela estoura, vira nada. E então o Senhor ele me falou o seguinte, que o inimigo ele cria cenários para roubar o nosso foco. Ele cria cenários para roubar o nosso foco. O que é? Por exemplo, a igreja brasileira estava com foco na oração, no jejum, no estudo da palavra, na pregação da palavra. O inimigo começou a criar cenários, e aí ele criou o cenário de um governo, de um judiciário, de política. Hoje, se você perguntar, todo brasileiro entende de política. Entende de economia, entende de tanta coisa, nós fomos aculturados e esse é um cenário que o inimigo criou para nós nos envolvermos com essas situações e esquecermos o que é primordial, o que é a obediência às diretrizes de Deus. O que vai segurar a bênção de Deus na nossa vida não é eu entender de economia, não é eu entender de administração, não é eu entender de política ou de leis, não. O que vai segurar a bênção de Deus e me deixar abençoado é eu ser obediente à palavra de Deus. E nós fomos após esses cenários. O inimigo ele sabe direitinho como nos envolver. É igual quando você vai eu era menino e eu ia com meus irmãos caçar passarinho, a gente armava um laço e aí colocava um montinho de milho assim no meio do laço. E aí colocava assim os milho assim, ó, até longe mesmo. Aí o passarinho vinha comendo aqueles milho, e aí chegava lá, ele ia comer e o laço armava e pegava. Irmãos, o inimigo ele é mestre em armar laço e colocar o milho assim para a gente poder vir comendo e até a gente pôr o pescocinho ali naquele laço. E é justamente o que está acontecendo.
Enquanto nós estivermos pensando só em política, enquanto nós estivermos pensando só no governo, só no judiciário, só nas intempéries, esse é um cenário armado que nos está roubando a nossa atenção. Ainda que a tragédia lá do Rio Grande do Sul, né, Guiné-Bissau, ela nos chama a atenção para orarmos um pouco mais, porque a gente começou a ver que Deus ele não está brincando. Deus ele não está brincando. E aí a gente precisa voltar para o Senhor e entendermos que o Senhor ele tem um plano maior para cada um de nós, um projeto de bênção para cada um de nós. A palavra de Deus lá em Isaías 1:19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas eu tenho que querer, eu tenho que pagar o preço. O caminho estreito não é fácil andar pelo caminho estreito, é difícil. É difícil andar pelo caminho estreito, mas é o caminho que eu quero andar, que eu preciso, melhor dizendo, andar, porque o que eu quero é o caminho largo, o mais fácil, espaçoso. Não, mas o caminho estreito, não, o caminho estreito, ele exige de mim que eu mantenha uma vida com santidade, né? E esses cenários que têm sido armados pelo inimigo está demandando o nosso tempo. Olha, irmãos, a tecnologia, o celular, a televisão, se você se dedicasse a Deus como você se dedica ao seu celular, obviamente que aí eu não estou advogando contra porque eu estou usando da tecnologia para ver se eu alcanço o seu coração, né, a sua mente, para despertar você para a oração, para a vida com Deus, para andar no caminho estreito. Então, se nós dedicarmos o tempo que a gente dedica ao smartphone, ao celular, à televisão, assistindo um filme de 3 horas, 2 horas, se a gente dedicasse esse tempo em oração, a nossa vida seria completamente diferente. E aí, aqui na palavra de Deus, fala assim que Deus ele já determinou sobre nós muitas coisas. Mas há tempo ainda, a palavra de Deus fala assim que eu vou buscar o Senhor porque ainda há tempo de encontrá-lo. Se eu não me engano, Salmo 32. Há tempo de encontrá-lo. Irmãos, e nós precisamos entender isso e compreendermos de que Deus ele quer prosperar a nossa vida. Ele quer fazer algo tremendo em nós, cada um de nós. A palavra de Deus fala que ele não tem pensamentos de mal, sim de paz, de prosperidade, de vida. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu sirvo um Deus que ele entra com as intempéries, ele entra com o castigo, ele entra com a situação, com a correção dele, melhor dizendo, se o pecado estiver entre nós e ele. Aí ele entra corrigindo, mas ele vem para expiar o pecado. Ele não vem para nos corrigir. Obviamente que resbala, né? Resbala em nós para que nós possamos nos humilharmos diante dele. Ele é Deus. A nossa sociedade, ela não é uma sociedade oriental. Lá no Oriente aqui tem muito isso, o rei, né? O rei lá, ele tudo tem que ser devido a ele, o respeito, a adoração, não é, o entendimento, e essa compreensão nós temos que entender. Nossa sociedade é uma sociedade corrompida moralmente, é uma sociedade corrompida na sua hierarquia. Por quê? Porque não é essas pessoas que não são dignas de serem honradas, não. O nosso pecado é que corrompeu a nossa mente e a gente só fala, fala mal e fala não e não quero e tal. Irmãos, a culpa é nossa, é do nosso pecado, nós precisamos corrigir isso diante de Deus.
Cada um de nós temos que ir diante do Senhor para que Ele possa apontar o erro na nossa vida e nós alcançarmos o favor do Senhor. E é interessante, irmãos, que aqui no capítulo de número 6, houve um clamor da parte do povo de Israel, porque estavam sobre a servidão. Aquele povo estava sendo saqueado naquilo que produziam e naquilo que criavam. A riqueza estava esvaindo-se. As nações vizinhas tinham entrado e saqueado todos os anos. Durante 7 anos, no 8º ano, o povo começou a gemer e a clamar. Muito parecido com o cenário que nós estamos vivendo. O inimigo está aí, ó, na hoste celestial, como diz a palavra, e ele está nos oprimindo, nos roubando, nos saqueando, e nós precisamos voltar para o Senhor. E aí, então, depois desse momento aqui que o povo clamou, Deus enviou o escape. Deus enviou Gideão, o menor da casa dele, o mais fraco, o mais pequeno, mas era um homem que tinha atitude. Gideão era um homem que tinha atitude. E aí, dentre 30.000 pessoas, Deus selecionou 300 para lutar ao lado dele. Irmãos, hoje eu gostaria muito de que hoje nós tivéssemos pelo menos 300 homens de Deus e mulheres de Deus que não estivessem com a sua atenção totalmente voltado para a política, totalmente voltada para o governo, totalmente voltada para essas situações, esses cenários que está acontecendo, que está roubando o nosso tempo de oração. Lembra que Gideão, ele foi nas encostas e aí os exércitos vizinhos estavam lá acampados ali. Gideão, ele em cima dos montes ali com seus 300, o que eles fizeram? Eles quebraram os vasos, cântaros, jogaram no chão, né? E fez o barulho, tocaram as trombetas e a tocha de fogo. É esse o posicionamento que Deus quer que nós venhamos ter. Eu queria muito ter 300 orando pelo Brasil, seria o suficiente. Mas não tem, você sabe por quê? Porque nós acostumamos tanto a falar dos outros. Nós acostumamos tanto a murmurar, reclamar. Ah, a banana prata está tanto, o feijão está tanto, o arroz agora. Irmãos, Deus, ele cuida dos seus. Cadê os 300 de Gideão? Cadê os homens de Deus dessa nação, as mulheres de Deus nessa nação, os jovens? A palavra de Deus fala que os jovens são fortes. Fortes por quê? Porque tem vigor espiritual, sabe orar, sabe buscar, sabe clamar ao Senhor. E nós estamos precisando de pessoas assim nesse dia. Irmãos, nós precisamos de colocar a culpa no outro. Ah, é o outro que é culpado. Não, o outro não é o culpado do nosso pecado. Lá no Jardim do Éden, a serpente, ela mostrou e ela fez, ela como um vendedor, como um bom vendedor, né? O produto era ruim, o produto era danoso, era venenoso, era mortal, porém, o bom vendedor, né, que é a serpente, mostrou aquele produto como sendo o melhor. E Eva, então, pegou aquele produto, comprou aquela promessa, comprou aquela ideia, comprou aquele cenário. E o inimigo, ele faz o cenário e ele vende isso como sendo a melhor coisa do mundo. E gerou a morte. Poderíamos estar até hoje, quem sabe, vivendo no Jardim do Éden, né, no Jardim de Deus, e com vida eterna, sem morrermos. Olha que maravilha, sem precisar experimentar a morte, ver um pai, uma mãe, um irmão. Não, mas a culpa foi da serpente. A serpente vendeu o produto dela. E ela está aí assim, hoje ela está vendendo o produto dela. Quando você olha para o sexo oposto e se atrai por ele,
É natural, é inerente do ser humano se atrair pela beleza, o imediatismo, né? O prazer. Mas nós temos que colocar um guarda e entendermos de que eu não posso pegar, aquela fruta é proibida. E o inimigo, ele traça esse cenário e ele nos conduz para que nós venhamos pegar esse fruto e usarmos e usufruirmos, só que esse fruto, ele gera morte. Gera morte, e nós temos que entender isso. E nós precisamos nos preocupar com isso, porque nem tudo que a gente vê eu posso pegar, é meu, não é meu. Aquilo que Deus traz e entrega na minha mão é meu. Posso usufruir, posso administrar, posso demandar, mas aquilo que é alheio é alheio. Aquilo que é do outro é do outro. A mulher do outro, o esposo da outra, né? O carro, a fazenda, os bois, o que é do outro é do outro. O que é meu é meu. O que é meu eu mereço, eu mereci, porque Deus olhou e falou, não, eu vou dar para ele. Então, se você quer, você tem que ir diante de Deus e falar, Deus, eu quero também. Eu quero também. Simples assim. Mas eu tenho que estar posicionado. Se eu não estiver posicionado, como é que eu vou alcançar o favor do Senhor? E aí, irmãos, o Senhor, ele falava comigo a respeito disso. Nós precisamos estarmos posicionados e como lá na reunião que Deus teve com Abraão ali antes de Sodoma e Gomorra ser destruído, ele falou para Abraão, falou, se eu achar 10 lá, eu não vou destruir a cidade. Ele não achou 10, ele achou Jó, sua esposa e suas 2 filhas. Nem os genros não entenderam o propósito. Então, logo depois, na saída lá, a mulher de Jó se transformou em estado de sal, né? E... oh, meu Senhor. É muito triste isso, irmãos, porque nós precisamos nos atentar, nós precisamos posicionarmos, nós precisamos ir diante de Deus, compreendermos que Deus, ele exige que a gente, enquanto Deus, ele exige que a gente preste obediência a Ele, e nós estamos tão envolvidos com o pecado, irmã, nós estamos tão envolvidos com o pecado, tão envolvidos com os cenários que o inimigo arma, né? Os milhozinhos assim, ele põe o laço lá e vai pôr no milhozinho assim, a gente vai comendo, de repente a gente põe o pescocinho lá e vai. E a gente precisa voltar para o Senhor, a gente precisa entender a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus. E Deus, ele falou comigo, não, tem que juntar 300 ou mais, poderia juntar 210 milhões de intercessores pela nação, para nós ficarmos livres dessa ação demoníaca, né? Desse principado que tem agido aí. Não adianta nada eu amarrar demônio, tá amarrado e tá, e papapá, não, aí por conta do nosso pecado ele desamarra e vai agir, porque não tem o alicerce. Nós precisamos edificar o nosso alicerce, precisamos olhar o pecado, precisamos aplicar Êxodo capítulo 20 na sua íntegra, na sua verdade na nossa vida. Nós precisamos fazer de Êxodo capítulo 20 uma verdade absoluta na nossa vida em relação a tantas coisas que falam ali. E aquilo ali é o alicerce, nós precisamos correr à risca, aquilo ali não é nada que nós não podemos fazer, não é? E essa é a palavra que eu tinha para você. Por favor, se inscreva no meu canal se você chegou até aqui. Se ainda não aceitou Jesus, não confessou como seu Senhor e Salvador, essa é a hora.
Repita comigo: Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Sim, escreve o seu nome embaixo. Eu aceito Jesus. Escreve aí, eu vou estar orando por você. Quero orar por você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, toma, Senhor, em tuas mãos este irmão, esta irmã, que te aceitou, Senhor, que ouviu esse apelo, Pai querido, que eu fiz do fundo do meu coração. Senhor, nos livres desses cenários, Pai, nos volte à oração. Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Quando vier o arrebatamento do Senhor, nós queremos, Pai, estar diante do Senhor, queremos, Pai querido, partir para a glória, ao soar da última trombeta. A sua trombeta está soando, mas não é a última ainda, há tempo de salvação para o povo de Deus. Pai, no nome de Jesus, visita as pessoas de outros países que têm assistido o meu canal, que têm assistido os meus vídeos, Pai. Entra com providência na vida de cada um dos meus inscritos, abençoa ele, leva saúde, leva paz, leva cura, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Jeová Nissi, o Senhor é o nosso Jeová Rafá, o Senhor é o nosso Jeová Jirê, e eu creio, Senhor Deus, que o Senhor é a nossa bandeira, é a nossa cura e é a nossa prosperidade, em nome de Jesus. Senhor, que faça resplandecer, ó Pai querido, o teu rosto sobre cada um dos meus inscritos. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, dessas vidas. Que o Senhor tenha a paz frequente na vida de cada um. Em nome de Jesus, visita, Senhor Deus, a nossa nação, para que o teu povo possa se converter ao Senhor e entender, Pai, de que o Senhor nos últimos dias tem exigido humilhação, tem exigido oração e o conhecimento de Deus. É hora, Senhor Deus, de nós nos convertermos ao Senhor de verdade. É tempo, Senhor, e o Senhor tem chamado o teu povo para a conversão. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus. Fica com Deus, a paz do Senhor.